E aí, meus amores, todo mundo bem? Pois é, a gente continua com as nossas aulas, não é? Mesmo que virtuais, mas que de alguma maneira tem nos aproximado, feito com que a gente se sinta mais junto um do outro e continuamos a aprender. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho de ciências, dos recursos naturais, a gente já fez um vídeo sobre, e eu gostaria só de ressaltar algumas importâncias que tem aqui no nosso livro de ciência, na página 292, onde a gente fala aqui da utilização dos recursos naturais pelo ser humano. De que maneira a gente usa? Será que vocês conseguem se lembrar? Olha só, aqui nós vamos ver falando do uso dos recursos naturais pelo ser humano no decorrer da evolução do ser humano mesmo. Lá nos seus primórdios, lá no começo, o homem já usava os recursos naturais. Ele já sobrevivia basicamente do que ele encontrava pela natureza, né? Das frutas que ele encontrava para comer, dos animais que ele dava conta de abater e se alimentar dele. Aí depois ele descobriu o fogo e com o fogo ele melhorou algumas coisas. E nisso chegou lá um período da evolução do ser humano chamado Era dos Metais. Foi quando o homem descobriu que no subsolo existiam minérios que ele era capaz de, através do fogo, derreter. E aí ele desmanchava esse minério e fazia armas com ele. Isso é uma das maneiras de usar os recursos naturais. Aqui a gente tem uma imagenzinha de alguns. Tem uma labareda aqui, eles estão desmanchando aqui um minério. Aqui tem uma formazinha que eles fizeram na madeira mesmo, para vocês verem que isso era bastante rudimentar, era pouco usual, não tinha assim nenhuma tecnologia. Mas nesta página nós vamos ver o uso do solo, tanto na parte superficial quanto na parte interna, que é a parte superficial quando a gente planta, colhe, usa de forma agricultura, né? Usa as plantas, os animais que ficam ali em cima. No subsolo é quando você vai lá e retira o ouro, os metais preciosos, o ferro, enfim, o que é possível fazer retirada do subsolo. Nessa página também nós vamos ver a importância do uso do ar. Será que além de respirar a gente usa o ar para mais alguma coisa? O que vocês acham? Claro que a gente usa, não é? E o homem usa o ar há muitos e muitos anos. Por exemplo, barco, a vela. As primeiras embarcações não eram a vela? Quem é que fazia as velas se movimentar? O vento marítimo é que faz as velas do barco se movimentar, pressiona ela e ela empurra o barco. Outra maneira de se usar o vento, ou o ar em movimento, os moinhos de vento. Coloca, não é só para ficar bonito, parecendo ali uma pipa, não. Aquele moinho de vento ele existe porque ao girar ele pode fazer a retirada de água do solo, ele pode gerar energia. Então, o vento também é utilizado de formas diferentes, além da nossa respiração, não é? Aqui também nós temos o uso da água. A gente já falou tantas vezes, quando chega no 5º ano a gente já viu falar de água muitas vezes, né? Mas é porque a água é tão importante nas nossas vidas que nunca será demais falar dela. Primeiro, o uso doméstico. Tomar água, usar na higiene, na alimentação, né? A água é muito importante. A água na agricultura, puxa, como a água é importante, sem água a gente não tem agricultura. Como é que a gente vai plantar, colher os alimentos? É impossível sem água. Tem também o uso da água na geração de energia elétrica, fundamental no nosso país, porque o que nós usamos aqui, a energia que nós utilizamos em maior parte no nosso país é gerada pela força da água. Vocês têm aí nesse livro de vocês a água usada aqui num moinho feito de forma bem tranquila nas fazendas. Foi muito utilizado isso daqui, ainda hoje existe, para movimentar os monjolos. E às vezes essa capacidade aqui, essa quantidade de água que já era possível gerar água em algumas usinas de fazenda, tá, gente? Bem pouquinho, mas gera. E aqui tem uma reserva de água onde foi feita uma usina hidrelétrica. Esse volume de água que junta aqui em cima, ao ser condensado e jogado num único lugar, ele faz uma pressão muito grande,
gera uma força muito grande. Essa força movimenta algumas turbinas e essas turbinas geram as energias, a energia elétrica que nós usamos na nossa casa. Então aqui nós temos algumas informações sobre os recursos naturais e que nós vamos reforçar na nossa próxima aula. Beijo e até lá!